Faltam 2 horas para a Copa do Mundo Sub-20 começar. No entanto, em mangás, essas 2 horas podem levar alguns capítulos, ou nós temos ali até interrupções nessas contagens aqui para contar historinhas. Se isso vai ser bom ou ruim, eu não sei, mas vamos de previsão do capítulo 312 de Blue Lock, que eu vou levantar aqui alguns caminhos. Certamente o principal é o jogo contra a Nigéria já começando, ou pelo menos já a gente tem imagem dos jogadores da Nigéria. E eu vou listar aqui a minha escalação para o jogo contra a Nigéria. Fica comigo, porque vocês estão me pedindo, então eu vou levantar a minha escalação aqui para o jogo contra a Nigéria. No mais, deixa a escalação de vocês aí embaixo na descrição, nos comentários, quer dizer, e checa a descrição, tá? Tem mangás em promoção, redes sociais e Discord. No mais, segue o canal, curta o vídeo e compartilha. Vamos entender aqui o primeiro passo, que eu vou contar um pouco sobre as historinhas que podem acontecer nesse meio termo e que não, os próximos capítulos não são focados no início do jogo contra a Nigéria, e eu acharia isso muito ruim, mas talvez pode dar alguns indicativos interessantes pra gente, tá? Dependendo também do que for, enfim, mas eu vou focar nesse caminho que eu quero falar sobre o Nagi, tá? O Nagi, no capítulo 311, ele apareceu voltando para aquele estádio do Blue Lock, e certamente ele pode ir para lá para vários e vários fatores. A questão é que a gente precisa levar em consideração que o Nagi, ele não tá entendendo se ele tá hypado porque ele quer jogar bola ou se ele quer voltar pro Blue Lock. São coisas diferentes, mesmo que talvez andando juntos, tá? Mas são coisas diferentes. Se o Nagi ele quer jogar bola, ele certamente... Se o Nagi ele quer voltar pro Blue Lock, perdão, eu vou meio que deixar essa pra bola depois. O Nagi ele vai pro estádio para falar com o Buratsuta. Afinal de contas, a abertura da competição mais importante para jovens talentos vai começar, e certamente o presidente da confederação do país que está recebendo a competição tem que estar presente. O Nagi pode ter talvez alguma dificuldade de acessar o Buratsuta, mas o Nagi sabe que o Buratsuta está ali naquele estádio. Provavelmente o que aconteceu no capítulo anterior, no 310, não foi em vão. Do Igaguri falando que o Nagi é um traidor, que o Nagi ele nunca levou talvez a sério essa mentalidade que o ego queria construir. E certamente isso acaba mexendo com o Nagi, e aquele final não é um final em vão, não é um final que foi colocado à toa pelo Kaneshiro. Certamente o Nagi ele tem como objetivo, e provavelmente se ele voltar, ou se ele quiser voltar pro Blue Lock, ele vai ter que voltar pela seleção do Buratsuta. Agora, resta saber a outra alternativa, que é jogar bola. Que é meio que aquela parada de evoluir sempre, de ter que ficar correndo atrás do resultado, de ficar se aprimorando o tempo todo, de ter que passar por derrotas, entender essa derrota, e isso pode levar o Nagi a aparecer apenas pós Copa do Mundo Sub-20. Eu não acho que vai ser o processo, tá? Porque é um personagem pra obra muito bom, então eu até tava falando na review que 3 partidas, principalmente olhando a parte da França, pode acabar durando 3, 4, 5 anos facilmente, e a gente tá falando já de 2030, então é algo muito extenso, e certamente eles não vão segurar o Nagi até lá, no sentido de tipo assim, pode ser a mais, se for voltar só após Copa do Mundo Sub-20, o Nagi vai ter que esperar ainda mais tempo pra voltar. Tá? Se a gente pegar por base o padrão das partidas da Liga Navegoish, que duraram ali 1 ano, 8 meses, 10 meses, enfim. Então a gente pode esperar até mais se o Nagi for voltar até depois da Copa do Mundo, se o Japão for muito longe, né? A gente pode esperar até mais que 2030 pro Nagi voltar, o que eu acho que não vai acontecer, tá? Eu acho que o Nagi ele volta ali na fase, pós-fase de grupo, nos 3 do Buratsuta, e aí ele vai jogar bola, só que aí ele vai ter que entender todo esse processo, mas primeiro ele vai voltar pro Blue Lock, depois ele procura entender esse processo de jogar bola, beleza? Fora isso, ele pode ir pro Manshine e seguir por lá, e em 2040 a gente descobre o que aconteceu com o Nagi, tá? Mas fora isso, ele vai ficar certamente aparecendo em destaque em alguns capítulos, porque o Nagi não é um personagem qualquer, e o próprio Kaneshiro fala que o Nagi é o
outro protagonista, então ele não vai perder os holofotes, mesmo estando de fora dos holofotes principais, vai ter um sempre reservado para ele ali no cantinho. E agora vamos falar sobre talvez o início da Copa do Mundo, né? Certamente a gente espera talvez ver algumas coisas, ver talvez outras partidas, outros grupos, talvez a revelação de um New Gen. Agora vamos falar sobre o jogo, né? Japão e Nigéria. O Ego ele fala que vai preparar os titulares, mas eu quero dar um destaque aqui para essa imagem. Quando essa imagem apareceu, nós deduzimos que essas bandeiras que estão em volta aí são bandeiras dos New Gens. Levando isso como verdade, como fato, nós temos dois New Gens africanos, o marroquino e o egípcio. E se a gente levar isso em fato, a Nigéria, para ter sido campeã do continente africano, ela tem que ter superado pelo menos um desses times, né? Talvez jogando a final contra ele. Talvez os dois times. E isso me deixa muito preocupado. Porque eu até falei em live ontem, eu tô gravando esse vídeo terça-feira, dia 15, eu falei na live ontem, dia 14, que talvez a gente tá muito pouco preocupado, ou a gente tá muito preocupado com os europeus e meio que cagando pra Nigéria. Eu tô achando que o problema do Japão não vai ser a Inglaterra. Eles vão vencer a Inglaterra. O problema do Japão vai ser França e Nigéria. Porque eu tô começando a colocar na minha mente que essa Nigéria não é pouca bosta, tá? Eles são os atuais campeões de um continente que pode ter duas seleções com o New Gen. Tem isso também, né? Esse que é o problema, cara. Então eu tô achando que o Japão vai estar muito ferrado nessa Copa. E agora a gente... olhe um pouco para as características que nós temos de jogadores africanos, né? Tem jogadores técnicos, como Drogba, Eto'o, o Salah, enfim. Tem jogadores técnicos. Normalmente, esses jogadores técnicos como Drogba e Eto'o são muito fortes fisicamente. Eles não são grandes, tá? Gigantes de músculo, mas eles são fortes. E tem também os jogadores que são fortes de músculo. E outra característica dele é velocidade. Resumindo, o que eu espero desses jogadores da Nigéria, tá? Pode ser um estereótipo que eu tô colocando aqui, tá? Não tô querendo ser racista nem nada, mas enfim. O que a gente pode esperar desses jogadores da Nigéria? Velocidade e força. Dito isso, agora eu vou montar minha escalação, que alguns jogadores eu acho que não vai mudar. E eu vou colocar uma escalação 4-4-2, beleza? Talvez com uns atacantes fazendo mais de uma função. Vamos lá. Eu vou colocar primeiro o Gagamaru, que eu acho que não sai. Laterais, eu vou colocar Zantetsu de um lado e Kyora-Jin de um outro lado. São jogadores fortes fisicamente e o Zantetsu é veloz. E eu acho que pode ser uma arma muito importante para acabar neutralizando algumas ações da seleção da Nigéria. Zagueiros, eu vou de Oliver Aiko e Ario Jubei, né? Altura, força física, envergadura, tudo mais. Eu acho que isso vai ser importante. No meio campo eu vou colocar Haichi, Kunigami, Izagi e Hiyori. O Haichi e o Kunigami é mais aqueles jogadores de força física. E o Kunigami tem essa capacidade ainda de chegada à frente, de chute de fora da área. O Izagi é o Izagi, ele não vai sair do time, rapaziada. Então o Izagi é o Izagi, ele pode ser ali um pilar bem importante para controlar as ações tanto ofensivas quanto defensivas do time. O Hiyori vai ser o maestro. E o Hiyori, fisicamente, ele já tem um físico com uma força imponente, ok, tá? Indicando que talvez o Hiyori possa aguentar, talvez, alguns tipos de lance vindos desse jogo. E o ataque vai ser o Rin, porque é o Rin, e o Barrow pelo treinamento que ele passou, tá? O treinamento de contato, o treinamento de talvez enfrentar jogadores mais pesados e fortes que ele. E eu acho que isso vai ser importante para desbravar a defesa do time adversário. Beleza? Então, tomando por base a força e velocidade dos africanos, eu vou de Gagamaru, Zantetsu, Oliver Aiko, Ario Jubei, Kyora-Jin, Haichi, Kunigami, Izagi, Hiyori, Rin e Barrow. Beleza? Eu vou com esses jogadores certamente. Karazu, Otoya, Bachira, Shigri vão ficar de fora. Difícil, mas podem acabar entrando ali para um contra-ataque ou para algum tipo de ideia que o Ego tem em mente. Principalmente o Bachira, que bagunça mais o time, e o Shidou também, que é bem... uma incógnita dentro de campo.
beleza? Então é isso, rapaziada. Montei meu time, deixa o time de vocês aí nos comentários. Comenta o que vocês acham das previsões e façam as suas também aí embaixo. Fui!